Salve, Danizudos e Danizudas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que chegou aqui de paraquedas, considere se inscrever no meu canal. Ative as notificações que vídeos como esse se tornarão frequentes. Seguinte, meus queridos, um belo dia eu estava vasculhando no YouTube e me veio essa sugestão aqui, ó. Mormons acerta a porta de um pastor e engole a própria heresia. Seria basicamente dois missionários conversando com um pastor e a pessoa que fez o vídeo aqui, como se tivesse falando que o pastor venceu o debate. Será mesmo? E decidi ver mais desse vídeo, né? E reagir com vocês aqui junto. Vamos tentar ver como foi essa visita aqui. Esse vídeo, ele aparentemente ele tá em inglês, mas aquela dublagem é instantânea. Então, vamos dar o play e acompanhar aqui. Ei, Como vai, senhor? como você está? Bom, O que está acontecendo? não muito. Nós. Quer dizer, não sei se você já nos viu andando por aí. Somos missionários. Todos nós somos da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, e estamos aqui no bairro hoje. Estamos compartilhando uma mensagem realmente única e importante sobre como o Senhor é chamado, como um Moisés moderno na Terra hoje. Será que você acredita que deveria haver um profeta moderno na Terra hoje em dia? Você viu minha placa? Isso é incrível. Na verdade, não. Eu pensei que fosse. Eu vi, mas na verdade não li, então é isso. Isso é realmente incrível. Sim, foi incrível. Sim, na verdade sou pastor na região. Realmente. Sim, Sabe, existe para uma igreja específica? sim, é uma igreja central em Collierville, Tennessee. Não estou muito familiarizado com café, não sei. Pessoal, estamos aqui em Olive Branch. Sim, existem outros missionários que estão lá em cima. Ok, Sim, bem, há quanto tempo você faz isso? quase 4 anos. Sim, Uau, sim, isso é incrível. sim. E vocês, pessoal? Há quanto tempo você faz isso? Nós temos... Podem-se dizer que eles têm sido como missionários em tempo integral. Eu não sei o quanto vocês conhecem sobre o que fazemos, mas fomos chamados por este profeta de Deus para deixar nossas casas e tudo para trás por 2 anos. Sim, como vocês descreveriam o evangelho? Tipo, como vocês... Eu não estou muito familiarizado com a forma como vocês expressariam isso. Até aqui é normal, né? Uma conversação comum, ele se apresenta e tal. Ele faz uma pergunta aqui que é bem interessante. Como vocês estão familiarizados com o Evangelho? Não é o Evangelho para vocês? E os missionários vão e respondem. Então, quero dizer, realmente nós seguimos o que Jesus disse, certo? Nós sabemos disso. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é organizada exatamente da mesma forma que Jesus organizou sua igreja quando estava na Terra, com 12 apóstolos, o apóstolo principal e coisas assim. Quanto ao Evangelho, tem muita coisa envolvida, é verdade. Mas para resumir, em 5 passos principais é ter fé. O resto não importa se você não tiver fé. Fé é uma palavra de ação, ou seja, leva você a fazer coisas, leva você a querer ser melhor. Existe o arrependimento, que é o segundo passo. E então tentar se aproximar mais de Deus, certo? Arrependimento e batismo. E sabemos que o batismo é apenas metade dessa aliança ou promessa que você faz, certo? Está escrito na Bíblia e Cristo está falando com Nicodemo. Nascido da água e do Espírito, certo? Então há o batismo e o dom do Espírito Santo. E então, perseverar até o fim, que provavelmente é o que engloba mais coisas. Existem outras promessas que fazemos e outras coisas que fazemos. Mas na verdade, tentar ser o melhor discípulo de Jesus Cristo pelo resto da sua vida. Então, acho que essa é a nossa visão geral do Evangelho. Vocês sabem, tipo, as maiores diferenças entre o mormonismo e o cristianismo? Embora eu saiba que para vocês, o mormonismo provavelmente estaria incluído nesse guarda-chuva do cristianismo. Assim, Jesus Cristo é central para tudo o que sentimos.
Aí pessoal, só avisando, beleza, que o vídeo original tá na descrição, mas se você atualmente é do tipo que só conseguiria assistir um vídeo como esse se tivesse dublado, isso significa que você tá perdendo boa parte das experiências do mundo, cara. E com certeza muitas oportunidades também, mas a oportunidade que tenho pra você agora é passar no link que tá na descrição e eu vou te provar como você consegue falar o básico de inglês em uma semana, ou então eu devolvo seu dinheiro de volta. Esse é o nível de confiança que eu tenho no meu conhecimento, Tá joia. no meu trabalho. Você vai aprender sim, sem enrolação de uma vez por todas, e vamos assistir o vídeo. Nós o representamos, usamos seu nome. Nosso fim é ser semelhantes a Cristo. E ter seus atributos, seu amor, tratar os outros como ensinou. E fazer essas coisas. Então, Agora, o mundo nos separa por falsas interpretações, quando Jesus Cristo é essencial em tudo. Ele, o Evangelho de Jesus Cristo. Sei que carregam o livro de Mormon, mas não. A Bíblia. Vocês têm, ok, a King James. Ok. Nós amamos a Bíblia. a palavra de Deus. E já desdém aqui. A King James é a versão em inglês da Bíblia que utilizamos. Nós em português utilizamos majoritariamente a João Ferreira de Almeida, mas temos hoje outras versões. Eles falam, King James. Leio-a todo dia e sei que é a palavra de Deus. Então, por que você acha que, tipo, os cristãos protestantes rejeitam o livro de Mormon como revelação divina? Uma ótima pergunta. Não sei muito, por assim dizer, sobre esses específicos cristãos protestantes ou outros. Muitas outras religiões cristãs. Mas da minha interpretação ou perspectiva, eu honestamente acho que eles não deram uma chance justa. Eles não. Eles o estão lendo para tentar encontrar algo que esteja errado com ele. Foi uma resposta até honesta que o Ade falou aqui, mas não é algo que nós não diríamos. Existem algumas razões para que os protestantes não nos aceitem, mas não seria bem isso. Mas vamos lá. Se em vez de lê-lo com um coração aberto e uma mente completamente aberta, e tentando aprender mais sobre Cristo, meu irmão, você poderia ler a Bíblia pensando, este livro é terrível, certo? Você não vai conseguir aproveitar todo o potencial que ele oferece se sua mente estiver fechada. Então você acha que existe um estigma no... Sim, há muita interpretação errônea sobre o que cremos. Certo, e isso acontece com todos, não é? Somos julgados, não só como missionários, mas a humanidade em geral. Somos rápidos em julgar. O homem natural julga rápido, pensa mal e acusa falsamente. Claro. E assim, é comum encontrarmos muitas falsas compreensões sobre o livro de Mormon. Acham que o trocamos pela Bíblia, o que não é verdade. Ou que é outra tradução da Bíblia. São mal entendidos comuns. Sempre. É por isso que estamos aqui, em peso, compartilhando. Aceitam o Alcorão? Nossa, não. Por quê? Então, posso estar errado. Não li o Alcorão, mas, se não me falha a memória, ele fala de Jesus Cristo, mas o considera como um profeta. E não um salvador. A resposta e Diriam que ele é um salvador e um profeta. É como os muçulmanos. Ok, pode explicar isso melhor? Não sei exatamente o que significa salvador como um profeta. Tipo, Sim, bem, só estou dizendo que é isso, sabe? Os muçulmanos, eles acreditam que o Alcorão é um terceiro livro inspirado. Como vocês creem que o livro de Mormon... Na verdade, todos os muçulmanos eles creem no Alcorão como única fonte de conhecer ao seu Criador. Na verdade, eles não consideram muito a Bíblia, apesar que a Bíblia fala de Cristo, né? Mas não, eles não têm como a Bíblia como fonte. Mas vamos lá. É um terceiro livro inspirado. Creio que a razão pela qual cristãos protestantes rejeitam o Alcorão e o livro de Mormon é porque a palavra de Deus nunca irá contradizer o que ele já revelou. Pelo que entendo, pode me corrigir se estiver errado, eu só.
Não, diga o que sabe. Aqui para aprender. Ei, respeitamos isso. Sim, então, e é uma alegria poder conversar sobre isso com vocês. Então, pelo que eu sei, o livro de Mormon de vocês diz que existem, tipo, 3 níveis de céu, certo? Tem, tipo, o mais alto, o médio, o mais baixo. A Bíblia ensina isso. De fato, fala muito sobre os 3 reinos. O reino celeste, o reino teleste e o reino terrestre. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. O mais alto, que é dado aos mais devotos e fiéis ao templo, certo? E como vocês chamam as práticas que precisam seguir? Ordenanças. Ordenanças, isso. É, obras do templo. Templos, ordenanças, certo? Então, aqueles que de fato seguem as ordenanças e atingem o mais alto nível de salvação, por assim dizer, se tornarão deuses um dia? Isso está correto? Sim, vou explicar de outro modo. Sam, Então, o livro de Mormon, na verdade, não ensina sobre tudo, sobre os 3 reinos de glória, como nos referimos. É realmente muito interessante. Grande parte disso vem de ensinamentos da Bíblia. Então, o Salvador fala das muitas moradas do seu Pai. Paulo menciona corpos terrestres e celestiais, e semelhantes. bem, Apocalipse 22 só fala dos novos céus e da nova terra. Misericórdia. Não tá errado, mas não é bem isso. Se for levar em contexto, 1 Coríntios vem um pouquinho antes. Ai, ai, ai. Mas vamos lá. Só existe um novo céu e uma só nova terra. Não, pastor. Não. Não é assim. Está escrito que todos os justos hão de cantar o cântico dessa terra, nos novos céus e na nova terra, quando Cristo vier para estabelecer o seu reino. Então parece que há apenas um estado escatológico, onde toda a criação é refeita. E é o que Romanos 8 diz, que agora a criação geme. E por que a criação geme? Vivemos no mundo caído, aguardando a restauração de tudo. Mas, dito isso, ajude-me a compreender o componente de Deus, porque é o ponto em que, como sabe, a Bíblia é bastante explícita. Existe apenas um Deus. Sabe, Ezequiel diz, no livro de Ezequiel, o Senhor repete várias vezes que eu sou o Senhor, e além de mim não há outro. Então, com base nesse entendimento de que só pode haver um Deus, um ser supremo que é onipotente, sabe, todo-poderoso, onipresente, Ele que conhece todas as coisas. Como pode o homem, sendo finito, se tornar um Deus, de acordo... É uma pergunta bem curiosa, né? Fala que só há um Deus, tal, mas ele tira de contexto. De fato, temos um Deus, mas para que adore. E quando a gente topa no livro de Salmos, na Bíblia, nós deparamos tanto no capítulo 82 como 89, onde é muito claro o ensinamento sobre essa questão de sermos deuses, né? Termos a importância de herdar tudo aquilo que o Senhor tem. O próprio Romanos ensina que nós somos cordeiros em Cristo, então temos direito a tudo que o Pai tem. Isso a gente pode usar nos vários exemplos da vida. O pai, ele quer que seu filho tenha tudo que ele tem. E isso, da mesma forma, o Senhor ele deseja ter isso. É para isso que ensinamos o Evangelho. Moisés 1,39 fala que
A obra e a glória do Pai é levar a efeito a mortalidade e vida eterna do homem. Isso é possível através do Evangelho. Vamos lá, continuar. De acordo com o entendimento de vocês, Creio que há muito mais, e não conseguiríamos explicar tudo isso aqui na sua porta hoje. Eu penso assim, para aprender trigonometria, primeiro precisa do básico da matemática. Por isso, creio que existem diversas interpretações. Eu gostei muito da resposta do Ela. Isso me pegou muito porque eu sou matemático. Se eu quiser aprender algo mais avançado, eu tenho que pegar o básico. E assim por diante. Então, sei que você está falando. Imagino que você se consideraria um crente na Trindade? Pai, Filho, Espírito. Sim. Então, um só indivíduo? Três pessoas, um único Deus. Então, só existe um Deus, mas ele é triuno. E é justamente isso que o diferencia de cristãos não creem em politeísmo, em muitos deuses. Isso seria como a fé hindu, com deuses que... Sim, deuses para Tudo sim, Deus do Sol, Deus da Lua. Isso é Ele quer deduzir aqui que nós somos politeístas, mas nós não somos isso, tá? Para deixar bem claro que assiste o vídeo. Nós somos enoteístas. Temos a crença que todos nós podemos ser deuses, tá? Mas há um Deus só, que devemos adorar. Cristo, na posição de Deus, ele é parte da deidade, assim também como o Espírito Santo. E ambos vão conduzir ao nosso Pai Celestial. comum na filosofia grega, egípcia e em toda a história humana. Mas cristãos não são politeístas. Acreditamos que existe um Deus que existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito, o que se reflete na grande comissão que vocês ensinai e batizai em nome do Pai. e do Espírito Santo. Correto. Contudo, isso não invalida Deuteronômio 6, onde o Senhor declara: Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. E também em Êxodo 20, não é? Não terás outros deuses, nem imagens de escultura. Achou Misericórdia. que talvez esteja interpretando mal, mas onde divergimos, chamamos de Trindade, certo? Sabemos que são três seres distintos, mas quando diz um, eles são um, certo? Nós o vemos como um em propósito, certo? Tipo, nós três. Somos três. Vamos construir uma cerca. Nem todos podem cavar buracos. Nós três. Senão, haveria só buracos, certo? Nada. Fazemos coisas distintas. Mas é para... Achei genial aqui a resposta desse áudio. Somos três, mas nem todos podem cavar buracos. Cada um tem sua função ali nas tarefas. Da mesma forma é com a deidade. O Espírito ele testifica de tudo que o Pai e o Filho fazem. Isso não invalida nenhum nem outro. Apenas trabalham como corpo em conjunto. Se faz sentido. Assim vemos a Trindade, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Tem papéis distintos, mas um só objetivo. Isso remete. É bem. Sim, creio que nossa divergência reside no fato de que há um só ser, mas esse mesmo ser se manifesta em três distintas pessoas. Então, existe apenas um que detém a natureza de Deus, mas a natureza de Deus pertence a três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. Então, existe apenas uma natureza de Deus. Existe apenas um Deus, um ser divino, mas há três pessoas que englobam esse único ser divino. E é assim que compreendemos passagens como 1 Pedro, que afirma: fomos salvos conforme a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Nós estamos reconhecendo que Deus é trino em sua natureza. Então existe o próprio ser de Deus. Mas nesse ser único, há três pessoas.
Acho que é aí que, respeitosamente, discordamos. Cremos que são indivíduos e seres separados, e muito disso vem através... Mas em Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um só. Ai, Senhor. Eu achou que ele tomaria um susto quando ele abrisse no Novo Testamento e descobrisse que o Deus do Novo Testamento seria Cristo. Vamos lá, prossigamos. Então, veremos um de forma diferente. Eles são um no propósito. Por exemplo, João 17. Jesus Cristo orando ao Pai. Ele fala de como ele e o Pai são um, e que ele ora para que os apóstolos e nós possamos ser um com Jesus Cristo, assim como ele é um com o Pai. Assim, ele não diz que ele e o Pai são um, mas nos convida à união, propósito e universo. Mas Colossenses 1 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, no singular. Não diz que ele é outro Deus. Você não vê? Porque isso seria politeísmo, certo? Onde tem Deus Pai, que é um Deus, Deus Filho, que é um Deus, e Deus Espírito, que é um Deus. E assim, ter três deuses diferentes é na verdade politeísmo. São vários deuses, não. As Escrituras declaram que há um só Senhor. Há um só Deus, e que além dele não há outro. Então, como você se considera politeísta por crer em três deuses diferentes? Não sei o termo exato. É uma contenda que nos move. Sim. Os missionários eles não têm a obrigação de saber desse termo, até porque eles são jovens, né? É algo mais teológico. Mas o termo correto é enoteísta. Tá? Sabe, ficaríamos aqui o dia todo, analisando as escrituras e debatendo, e não chegaríamos a lugar algum, certo? Qualquer um de nós. Nosso propósito primordial, como representantes e missionários, é convidar as pessoas a estudar o livro de Mórmon em oração e perguntar ao Pai Celestial, com um coração verdadeiro e intenção real, se ele é verdadeiro, assim como descobri que a Bíblia era verdadeira. Eu li o livro de Mórmon uma vez, quando mais jovem, sem real intenção. Li só para marcar, li o livro de Mórmon. Eu fiz, li todas as noites, terminei o livro e não sabia se era verdade. Eu não sabia, porque não tinha lido com real intenção, querendo de fato saber se era verdade. E foi assim que descobri. Pensei, preciso saber se este livro é verdadeiro. Um livro de Mórmon não há meio termo. Ou é verdade, ou totalmente falso. No fim. Essa é a natureza. Sam, Aqui o A Igreja de Jesus Cristo se baseia nisso, certo? Se você olhar, tipo, uma pedra angular, certo? O livro de Mórmon está literalmente segurando tudo. Como eu disse, ou é verdade ou não é. bem, e é por isso que, sabe, nos primeiros 5 séculos, muitos escritos afirmavam ser de Deus. O Alcorão, por exemplo, afirma ser. Escritos divinos, sabe, do século. Ele está aqui equiparando o Alcorão com o livro de Mórmon como se fossem no mesmo princípio. Só que o Alcorão ele rejeita toda a verdade que foi escrita na Bíblia. Então tem essa diferençazinha. E o livro de Mórmon não, apenas confirma o que está na Bíblia. Confirma que Jesus é o Cristo, que ele é o Salvador e Redentor de toda a humanidade. Enquanto que o Alcorão não, eles acreditam que a salvação vem por Maomé, que Jesus, além de ser uma pessoa importante, foi apenas um profeta. Então isso tem a diferença. Século 6 depois de Cristo. A pergunta é: como saber o que é verdade? Concordo ou é verdade? Quando é. E é isso, eu ia dizer justamente isso. Como sabemos que é verdade? Podemos concordar que isto é verdade, certo? A Bíblia. E então, vamos lá, você concordaria com isso? A Bíblia é verdade. Só quero checar. Pois ele, em João 17, diz: santifica-os na tua palavra, e é verdade. Ok, então, isto vem da Bíblia.
e nós dizemos isso a todos, certo? E isso está em Tiago, capítulo 1, que diz, este é o versículo 5, diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos a dá, e não o reprova, ser-lhe-á concedido. Certo. Se você tem uma pergunta, se falta sabedoria, certo? Vá à pessoa que é a fonte suprema de conhecimento, certo? Deus. E como fazemos? Oramos, certo? É o que dizemos a todos. Nosso propósito é convidar, não convencer. O livro de Mórmon é verdade. Sam, Certo? Se você nunca tivesse saído e eu dissesse, o céu é verde, você diria, ok, porque nunca ouviu, certo? Mas se não agir, sair e olhar, acreditaria que é verde, Sam, certo? É o que fazemos. Dizemos, sabemos que o livro... Essa colocação do Ed é bem genial, porque as pessoas, quando elas conheceram a Bíblia, elas não atestaram, né, se era verdadeiro ou não. Então, seguiram piamente o que estava lá. Isso não acontece muito com o livro de Mórmon. Tudo aquilo que é novo, as pessoas têm aquela coisa de ficar um pé atrás. E poderia ser da mesma linha, né? Mas vamos lá, prosseguindo. O livro de Mórmon é verdadeiro, muda vidas e coincide com a Bíblia. Certo? Mas convidamos e dizemos, Não queremos que acredite em nós, mas que você receba seu próprio testemunho. Convidamos a orar sobre isso, e isso vem pelo poder do Espírito Santo. certo. Bem, sim, o ponto é que 1 João diz para testar cada espírito, para ver se é de Deus. E a Escritura comunica claramente, creio que vocês concordariam, que há um bom espírito, certo? O Espírito Santo. Vocês concordariam. Há espíritos maus, Satanás. Você tem demônios. E demônios sabem como dar experiências espirituais. Eu penso, por exemplo, em pessoas. Você está familiarizado com o movimento. Essa questão aqui é perigosa que o Pachô colocou. É como se os missionários tivessem o poder de manipular o espírito. Mas a gente não faz isso. A gente não consegue manipular o espírito. É algo muito sagrado. Religioso progressista, onde as pessoas afirmam que Deus, de fato, se manifestou a elas em uma visão e disse que é aceitável para cristãos serem homossexuais. Você já ouviu algo assim antes? Já ouvi coisas parecidas. Assim, mas elas basicamente estão dizendo: eu tive essa experiência que me revelou que, sabe, Deus disse que isto está tudo bem. E assim, mas nós diríamos, isso não está certo. Por quê? Contradiz a palavra de Deus, que é bem clara. Em Gênesis, Deus os fez homem e mulher. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Então, de fato, podemos olhar para o texto e afirmar que, não importa quantas vezes alguém declare que algo veio de Deus, baseando-se em sua própria experiência, em um sentimento de calor e bem-estar, ou na simples convicção de que era certo, com o coração ardendo em confirmação. De fato, podemos consultar o texto e medir se é uma boa experiência espiritual ou uma experiência espiritual ruim. E a questão que muitas pessoas, eu acho, enfrentam com o livro de Mórmon é que Mateus 16 é simplesmente incrível. Eu realmente o encorajaria a ler isso. Amor, Matias. Mateus, sim, Mateus é um dos meus favoritos, sim. Em Mateus 16, você se lembra do que Jesus disse após a confissão de Pedro? Que, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa rocha. Certo, isso mesmo. E é o que Pedro significa, Petrus. É uma palavra grega que significa rocha. E Jesus diz isso, mas depois ele afirma sobre a igreja que nada, absolutamente nada, prevalecerá contra ela. Nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Esse problema existe entre os idiomas. A palavra prevalecer. Prevalecer significa que não terá nenhuma vantagem sobre. É importante salientar que o inimigo ele tem poder, certo? Mas ele não tem total poder para destruir os desígnios do Pai. Então essa questão do prevalecer reporta isso. Continuar aqui minha paçoca.
Muitos, muitos católicos usam essa passagem apenas para definir que através de Pedro foi que a igreja se sustentou por Cristo ter dito isso. Mas a questão aqui que fala é sobre a revelação. A própria Bíblia diz que em Atos que haveria a restauração de todas as coisas. E Amós fala também que haveria um tempo onde pessoas iriam sentir fome, mas não fome de pão, nem sede de água. Mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Então seria aqui algo errado? Ou seria a interpretação aqui que faltou para o pastor? Prossigamos. Assim, a ideia principal do livro de Mormon é que a verdadeira igreja se perdeu até Sabe, no século XIX, e só então a verdadeira igreja foi restaurada e finalmente encontrada. Mas, essencialmente, se foi, como se as luzes se apagassem, até Joseph Smith receber a revelação do profeta Moroni. É curioso isso, porque eu não vejo nenhum cristão questionar o silêncio que há de Malaquias até Mateus. É um silêncio absurdo. Você tem aí pelo menos 400 anos entre a palavra de Malaquias até chegar em Mateus. Nenhum cristão fala isso, mas tá. E o cristianismo ser restaurado. Mas isso contradiz o que Jesus disse. Ele afirma que as luzes nunca se apagarão e que o inferno não prevalecerá contra ela. Não porque a humanidade... Errado. Em Tessalonicenses fala que essas coisas não aconteceriam se que antes houvesse uma apostasia. Está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta. Está lá bem claro. não seja pecaminosa ou não caia em erro, porque caímos, mas sim pela própria essência de quem Jesus é, um Senhor que preserva a sua igreja. É por isso que Efésios 5 fala de Jesus como cabeça e a igreja como a noiva. E o cabeça, o noivo, nunca vai deixar sua noiva morrer. Porém, toda a premissa do livro de Mormon é que a noiva da igreja morreu e não voltou à vida. Ela não ressuscitou, nesse sentido, até Joseph Smith aparecer para restaurar a igreja que de fato é a verdadeira. Percebe como é problemático, só por Mateus 16? Sim, e a interpretaríamos diferente. Muitos escritos de Paulo alertam sobre um afastamento, entre outras coisas. Poderíamos debater isso o dia todo. Respeitamos você, de verdade. Agradecemos. Nós agradecemos por ter um ministro, certo? É por isso que temos o mesmo objetivo. Vemos que o mundo está louco e tentamos encorajá-lo. Ah, sim. O pecado ocorre. E você? Certo. O que admiro em você é que crê, sabe, que tem a verdade, certo? E vocês não apenas acreditam, vocês querem declará-la aos outros. E acho que isso é importante. Se achamos que entendemos o que é a verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como poderíamos não compartilhar isso com os outros? Mas ao mesmo tempo, sabe, podemos ser persuadidos, eu diria, a acreditar que algo é verdade, quando na realidade não o é. E eu penso em passagens como a de Judas. Judas fala sobre pessoas entrando na igreja, se infiltrando despercebidas. Então Judas chama a igreja: ei, vocês precisam lutar, pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas. Judas afirma que há uma... Essa questão do pastor é bem curiosa. Tá? Muitas pessoas conhecem a igreja, mas de fato não são convertidas ao evangelho. Não basta que conheçamos a palavra, precisamos praticá-la. Não permitamos que seja comichão em nossos ouvidos. Precisamos abrir nossos corações para que a boa palavra se enche, como fala em alma, quando a gente está
aprendendo as lições, no capítulo 32, deixar com que a semente, ela, sabe, floresça cada vez mais e exale o bom perfume de Cristo. O Evangelho é isso. Uma fé só. Mas o notável é que, quando a igreja nasceu, em Pentecostes, no século I após a Ascensão, os escritos dados à igreja naquele ponto eram os escritos do Novo Testamento, que se encerraram com, você sabe, Apocalipse e com o apóstolo João em 90 depois de Cristo. E assim, isso se tornou então a fé que de Gênesis a Apocalipse foi entregue de uma vez por todas aos santos. São estes os escritos para testar todos os outros. Então, o que o livro de Mórmon diz é que, na verdade, a igreja primitiva não tinha a revelação que a verdadeira igreja precisava, certo? Pois eles afirmam que há uma terceira forma de revelação. Não. Uma das áreas de fé diz o seguinte: cremos em tudo que Deus revelou, revela e continuará revelando. Coisas sagradas. E a igreja primitiva não tinha essa forma de revelação. Então, mas Judas está dizendo: contendam pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ora, como o livro de Mórmon poderia fazer parte da fé que foi entregue aos santos, se ele não foi entregue a eles naquela época? Entende o que quero dizer? Já leu o livro de Mórmon? Já li, sim, e eu tenho dificuldade com algumas questões, Uhum. como a da salvação pelas obras, que está escrita ali sobre. Você é salvo depois de tudo que pode fazer. Tenho dificuldade com as doutrinas mórmons de que o homem se torne Deus, pois a natureza de Deus é ser incriado, certo? Gênesis diz que no princípio Deus estava lá, e ele criou tudo pela palavra. Uhum. Ninguém criou Deus, ele é eterno, Sim. ele é e sempre será. Sim. Nós, como humanidade, somos criados, certo? Uhum. Somos seres finitos, mas a Essa outra questão, ela é bem interessante, sobre qual o significado da palavra criar. Muito se usa como se criar fosse surgir do nada. Mas a palavra em hebraico que é usada dá uma conotação bem diferente. É como se pudesse transformar algo de algo que já foi feito. Então esse sentido muitas vezes causa essa confusão nas pessoas. Tá? Quando fala no início, Deus criou os céus e a terra. Na verdade, deveríamos ler: Deus transformou algo que já existia. E a preocupação dele é sobre o nosso surgimento, né? E vai falar aqui adiante que, enfim, vou deixar explicar. A doutrina dos santos dos últimos dias diz: um ser finito pode tornar-se infinito. Ora, isso é uma contradição, pois ser infinito é não ter começo. Mas você e eu tivemos um início, certo? É aí que nós discordaríamos nas crenças também, é que nós. Sim, nossos corpos físicos foram criados aqui na Terra, mas nossos espíritos, nosso corpo espiritual, ou alma, às vezes referida como alma, de fato existe desde o princípio até o fim. E, no entanto, o que você está fazendo é atribuir a qualidade de eternidade, que pertence somente a Deus, pois Ele é o único que foi, é e há de vir. Adão, Eclesiastes fala: tudo que Deus faz é dura de eternidade a eternidade. Então, por esse princípio, nós acreditamos que somos seres eternos. Não. Então você leu o relato de Gênesis. Adão é, Deus o forma do pó, e na verdade diz que Deus então sopra o fôlego da vida em Adão. Então. Certo, mas não é. É um ato criativo, onde Adão passa a existir. Na verdade, não afirma que Adão, que já existia, entra no espaço físico. Adão nasce, é criado pela primeira vez. É isso que significa ser a criação de Deus. Pois se não somos criação de Deus, se Ele não nos fez sem um começo, se somos eternos e temos almas eternas, isso nos iguala a Deus, o que era, é e há de vir.
Uhum. Mas a Bíblia só atribui tal qualidade ao Deus verdadeiro e vivo, revelado na Escritura. Então, a ideia de que nossos espíritos são eternos não é. Poderia citar escrituras e afins. Tenho que partilhar, mas não queremos desperdiçar nem o nosso, nem o seu tempo. Bom, a escritura em específico seria Jeremias 1:5, que é utilizada muito em lições missionárias. Que explica bem claro que antes que Jeremias se formasse, o Senhor já sabia que ele seria profeta. Então, se o Senhor já sabia, então havia ali uma missão a Jeremias, deixando claro, sim, que há uma pré-existência, vamos dizer assim. Agradecemos sinceramente por você ter tirado um tempo para nos encontrar. Olha, não creio que debater a verdade seja perda de tempo, sabe? Ao contrário do que. Que dizes? Sim, Sim, claro. Devemos buscar a verdade. E se eu estou dizendo, ei, acho que isso é um erro, sabe? Que isso é na verdade um desvio do que Deus já revelou, isso é algo que vale a pena considerar, sabendo que nenhum de nós é perfeito e todos nós caímos em erro. Certo, ficamos Os aqui. muçulmanos realmente acreditam. Pense nos do 11 de setembro. eles criam de fato que davam a vida por Deus. Mas você Diria que davam suas vidas ao Deus verdadeiro e vivo pelo que fizeram ao assassinar pessoas no 11 de setembro? Eu diria que não, mas eles realmente acreditavam e não podiam ser persuadidos. Isso só mostra a ilusão do coração humano. Onde podemos cair em erro? Por isso, a discussão sobre a verdade é crucial e não considero este tempo perdido. Sim, não, com certeza, com certeza. E eu também não diria isso, certo? Porque, sabe, é para isso que estamos aqui. Nós temos sim outros compromissos para os pais. Dá para ver aqui que, como são jovens, às vezes a forma de se expressar acaba dando um novo entendimento. Não que seja uma perda de tempo, mas os missionários têm compromissos, né? E às vezes pode-se considerar que não foi proveitoso o debate aqui. Mas, Como eu disse, não. Eu realmente admiro muito o conhecimento que você tem, sabe? porque dá pra ver que você dedicou muito esforço e muito tempo a isso, certo? E nós temos só uns 20, 21 anos, né? Você tem bem mais experiência de vida que a gente. 31, tenho 10 anos a mais. Então, mas nós, como havíamos dito, acredito que, em última análise, temos o mesmo objetivo. Você, ministro, e nós, missionários, visamos aproximar pessoas de Cristo. E, obviamente, a verdade é a verdade, não importa de onde ela vem, não é mesmo? E nós dois podemos concordar que a Bíblia é verdadeira. Nós conhecemos o poder da mensagem do livro de Mórmon e o encorajamos, certo? Como disse, já o leu. Mas talvez, não sei como o abordou antes, mas tente de novo com a mente aberta. Leia-o buscando. O que posso aprender sobre Jesus Cristo? Sim, se olhar com a intenção de achar falhas, não saberá se é verdade. Assim como eu li sem intenção real. Mas eu soube que era verdade por isso. Ao lê-lo, buscando princípios e ensinamentos de Jesus Cristo para aplicar e me aproximar mais dele. Com o tempo, soube que era verdade. Senti os frutos do Espírito e recebi o testemunho confirmador do Espírito Santo de que é verdade. Nada vai mudar isso. Mas e se? E o que você faria se alguém te dissesse, tipo, ei, você tem que ler o Alcorão com, sabe, orando para que Deus te revele a verdade? Você considera que há alguma possibilidade de o Alcorão, de qualquer maneira ou forma, vir a ser encarado por você como uma revelação divina? Não, eu não. Se alguém dissesse o mesmo. Essa pergunta foi bem ardilosa do pastor aqui, como se no Alcorão houvesse a mesma coisa. A fé muçulmana vai pedir para que você faça uma oração para confirmar se isso aqui é verdade. Tá? Você faria essa oração? Não é bem assim. Tá?
Quando os missionários, quando incentivam para que leiamos o livro, eles pedem para que atestem a verdade, né? Ler, ponderar, depois orar. Não é simplesmente fazer uma oração e perguntar a Deus. Isso não funciona dessa forma. No Alcorão não tem isso. O Alcorão ele vai crer que é algo imposto pela fé muçulmana. E considerando que tudo que é escrito no Alcorão renega o que está na Bíblia, como isso vai me atestar que é verdade? Oi. Leia e ore a Deus de verdade. Você? Eu acredito que eu teria que me guiar pelas experiências, pelos momentos em que senti a presença do Espírito, correto? Talvez eu o leia. Acho bem interessante aprender de outras religiões. Então, Certo. Em algum momento, eu provavelmente vou acabar lendo um pouco, só por curiosidade. Mas eu definitivamente oraria sobre isso, com certeza. Porque consultar a Deus é a coisa mais importante que se pode fazer na vida, não é mesmo? A resposta do Éder pode motivar o pastor aqui a dar uma desculpa. Não vou ler porque você mesmo disse. Vou ler tão pouco, porque isso não vai me aproximar de Cristo. Né, como você mesmo falou. É uma tática bem conhecida. As pessoas vão querer argumentar em cima disso. Bom, o que eu exige? Se tiveres uma pergunta ou sentires a falta dessa sabedoria, eu oraria sobre isso. Mas me basearia no que sei que é verdade, sabe? o que isso me fala sobre a sensação do espírito e as minhas vivências passadas com ele? E usaria o que sabe ser verdade, certo? Para, por fim, avaliar o que houve. Exato. Certo? Você disse que o Alcorão diz que Jesus é só um profeta, né? Que ele não é. E foi isso que eu sempre entendi. O que é? Certo. Isso mesmo. O Alcorão diz que você será amaldiçoado se crer que Jesus morreu na cruz. Mas então, Mas eu discordo. certo? Por quê? Porque você se apega. A sua revelação é divina, certo? E o que você vê nesse livro o faz rejeitar quaisquer outras afirmações de outros livros. Eu diria o mesmo da Bíblia, certo? Ela fala da crucificação de Cristo. Certo, é o que digo. Então, o livro de Mórmon à parte, comparemos-lo agora com a Bíblia. A Bíblia diz que há um Deus, mas o livro de Mórmon que podemos virar deuses. A Bíblia diz que fomos criados à imagem de Deus. Não diz que sempre existimos. Só Deus era no início. Fala assim. Jeremias 1:5 explica. Na verdade, algumas coisas foram tiradas da Bíblia. Por isso que muitas coisas não são tão claras. O livro de Mórmon esclarece muita coisa. Tem gente que acredita em batismo de criança. E o livro de Mórmon explica que isso não é divino. Tá. A Bíblia poderia esclarecer algumas coisas. Infelizmente, essas verdades foram tiradas. Isso. Só Deus é eterno. Mas dizem que o homem era, que o espírito era. É onde eu discordo também. Na Bíblia, conheci todas essas verdades. Li ambos os livros e não vejo contradições. Mas isso é uma contradição. Deus criou o homem à sua imagem, masculino e feminino. Mas você diz que o homem sempre existiu. Sim, e isso porque temos diferentes interpretações de passagens bíblicas. Mas criado significa surgir. No princípio era o verbo. Isso, era só o verbo, certo? João 1, Gênesis. Você diz que o homem existiu antes da criação, mas isso é atribuir qualidades divinas a ele. Porque a Bíblia diz que somente Deus existia antes da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, nós não existíamos ainda, conforme Gênesis e João. Então, dito isso, sim, sei que isto é verdade. Sabendo que Gênesis ao Apocalipse é verdade, não posso aceitar o livro de Mórmon. E mais uma passagem, pois sei que precisam ir, que eu encorajo a ler Gálatas 6 ou Gálatas 1, especialmente capítulos como do 6 ao versículo 6 a 10. Temos que, Sabe? Onde? Sim, ouvimos isso. Toda hora.
onde Paulo, ele avisa que se até mesmo um anjo vier a vocês e pregar um evangelho diferente, um Cristo diferente, um Deus diferente que nós, que eles sejam amaldiçoados. Essa escritura é utilizada muito contra a nossa fé. Infelizmente é utilizada sem dar o devido contexto. É uma pena porque é uma escritura belíssima, explica muita coisa. Mas contextualizando, antes devemos considerar que o livro de Gálatas aparece um pouquinho depois ali dos taxamentos, tá? Os santos Gálatas, alguns deles tinham a ideia de seguir ainda a lei de Moisés. Posteriormente foram chamados de ebionitas. Eles participaram do Concílio de Jerusalém, tá? Justamente para defender que as leis de Moisés precisariam continuar em vigor. Sendo que o Novo Testamento atesta sobre Cristo, que as coisas que ele ensinou. E daí que vem a parte dos Gálatas. Os Gálatas poderiam ainda considerar com muita facilidade, ainda que um anjo pudesse proclamar as verdades. Foi aí que Paulo deu a advertência. Então se deve a isso. Tanto é que no livro de João, ou melhor, o livro de Apocalipse, João ele viu o anjo para Dadel. Seria até heresia. Mas vamos lá. E, sinceramente, o referente que a fé santo dos últimos dias prega outro evangelho, o evangelho da salvação pela graça, através da fé em Cristo, como ele é revelado nas Escrituras, para a glória de Deus. O livro de Mormon diz: não, é salvo por obras, podes virar um Deus. Não é verdade. Sempre existiu. Não somos salvos pelas obras. E é nisso que vamos discordar. Poderíamos passar. Fé e obras. Algumas religiões acreditam que somente pela fé que podemos ser salvos. Mas o próprio Tiago fala: fé sem obras é morta. Passar o dia inteiro divergindo. Não quero que essa conversa se torne contenciosa, pois não é o que buscamos. Representamos o Salvador com amor. Mas vocês deveriam poder ir e vir. Sim, e debatemos. E com respeito, temos outro compromisso. Hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Claro, já quero. Vídeo quase chegando no fim, então só não esquece de curtir, deixar sua opinião aí nos comentários e se inscreve nesse canal por Qual o nome? Sou Elder Rix. Elder Rix. Ok. Elder Pike. Só. Como professores. Quer dizer, meu primeiro nome é Porter, se você realmente quer saber. Não, só tenho curiosidade. Então, Então sim, como missionários, fomos separados para o serviço por 2 anos. Então usamos Elder e nosso sobrenome. Tá aí, meus queridos, eles vão se apresentar melhor. Daí o pastor convida eles para jantar. E é isso. O que vocês têm a falar? Me conte aqui nos comentários o que vocês acharam. E minha humilde opinião aqui, os missionários foram até bem. Tá? Foram bem educados. O pastor também foi bem educado. Não foi contencioso como muitos são. E é isso. Sou grato por pertencer ao Evangelho. Sou grato por ter tido a oportunidade de ter sido missionário. E naturalmente os missionários que não têm muita experiência vão encontrar pessoas que vão fazer perguntas. E é importante que os missionários tenham o máximo de educação para poder responder. E é isso, meus queridos. Na minha opinião, foi um debate bem respeitoso aqui.
E os missionários saíram até bem, considerando a experiência que eles têm e a do pastor. Mas me diz aí, o que é que você faria diferente? Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Dê seu joinha, compartilhe ao máximo. Nos vemos em mais um vídeo. Até mais.